Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja os destaques desta edição. TCE julga as contas de governo de 2009 da Prefeitura de Jaciara. Assim como aprecia representação interna contra a Prefeitura de Tangará da Serra. E ainda adota auditoria concomitante integral nas contas da AGECOPA. É a edição desta terça-feira, dia 27 de julho, que está no ar. Olá, tudo bem? Representação contra a Prefeitura de Tangará da Serra é julgada procedente pelo Pleno do TCE. Veja os detalhes na reportagem de Thalita Ormonde. Proposta pela Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria do TCE, cujo responsável é o conselheiro Alencar Soares, a representação interna teve como finalidade a análise e acompanhamento concomitante da execução de um convênio celebrado entre a Prefeitura de Tangará da Serra e uma unidade do Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, no município. O convênio de R$ 120 mil tinha o objetivo de contribuir com as despesas na construção de uma pista de boliche. No entanto, na análise do processo, a equipe técnica da Terceira Relatoria identificou impropriedades na execução do convênio, como a construção de um barracão, o que configurou o desvio de finalidade do projeto inicial. Além disso, outras impropriedades foram detectadas, como a ausência de prestação de contas do beneficiado após a realização das obras e ainda gastos de R$ 7.200 com a compra de madeira, sendo que a construção foi feita de alvenaria. Observo que os autos está configurado a confusão patrimonial e a não distinção entre recursos públicos e privados. Por isso, o Pleno, por maioria, julgou pela procedência da representação, determinando ao prefeito Júlio César da Vole Ladeia devolver aos cofres públicos o valor de R$ 120 mil, porque considerou que os recursos foram investidos em um bem privado, contrariando o princípio da legalidade. O gestor ainda foi multado em R$ 1.600, devido à identificação das práticas ilegais dos atos de gestão. Uma cópia do processo também vai ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas que a entidade julgar cabíveis. Prefeitura de Jaciara tem as contas de governo de 2009 julgadas pelo TCE. Confira agora qual foi a decisão dos conselheiros para este processo. Ao analisar as contas de governo do ano passado da Prefeitura de Jaciara, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, identificou que o executivo teve uma receita de aproximadamente R$ 38 milhões. Desse total, o órgão gastou cerca de R$ 34 milhões e 400 mil, o que gerou um balanço superavitário de mais de R$ 3 milhões e 640 mil. Ainda durante a avaliação das contas, o tribunal constatou que a Prefeitura de Jaciara cumpriu os índices legais de aplicação dos recursos, sendo investidos em educação 35,38% do total da receita proveniente de impostos, atendendo à exigência mínima de 25%. Em saúde, a Prefeitura aplicou 20,16% do produto da arrecadação dos impostos, superando também o mínimo estabelecido por lei, que é de 15%. Informações que, no entendimento do relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, contribuíram para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Jaciara, mas algumas recomendações foram feitas à atual gestão. Realizo urgentemente o procedimento descrito nas razões desse voto e, concomitantemente, aprimore a qualificação de seus funcionários na área contábil e financeira, pois as falhas apontadas ocorreram, sobretudo, por deficiência no controle interno. Contas da AGECOPA vão ser analisadas por meio da auditoria concomitante integral. Confira na reportagem o que isso significa. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, ao auditar as contas dos órgãos públicos do Estado, diante do volume de documentos apresentados, analisa as informações por meio de amostragem. Caso seja detectada alguma falha na administração, amplia-se o quadro de amostras. No entanto, diante do volume de investimentos que vão ser administrados pela Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal de 2014, a AGECOPA, o TCE passou a adotar um modelo de auditoria concomitante integral. Nós iremos olhar todas as despesas realizadas.
Essa é a principal diferença. Portanto, a possibilidade, né, ou a probabilidade de deixarmos escapar alguma coisa por não fazer parte da amostra, fica praticamente eliminada. Isso significa que vai ser auditado cada centavo dos 4 bilhões de reais previstos para investimentos em obras até a realização da Copa em 2014. Licitações referentes a cerca de 400 milhões de reais já foram analisadas por meio de 12 editais somente no primeiro quadrimestre de 2010, o que representa um volume de 10 mil páginas de documentos auditados. Dentre os objetos de análise, encontram-se os editais de reforma do prédio da Gecopa, das obras de implantação e pavimentação de ruas e avenidas e aquele que gerou o maior volume de documentos, cerca de 7 mil páginas concentradas em 17 volumes, que é o da construção da Arena Multiuso, conhecida como Novo Verdão. Nesse trabalho nós fizemos não só o levantamento formal de todos os documentos que envolveram licitação, contratação, medições, mas também fizemos algumas vistorias nas próprias obras que estão sendo executadas, de tal maneira que nós tivemos uma visão muito adequada. A auditoria concomitante integral é realizada pelos auditores públicos externos das Secretarias de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia e é vinculada à primeira relatoria, cujo responsável é o conselheiro Antônio Joaquim. A primeira relatoria analisa em conjunto com a Coordenadoria de Engenharia todas as outras despesas. O que não foi auditado pela Auditoria de Engenharia, por exclusão, cabe à primeira relatoria. Isso engloba controle de patrimônio, controle financeiro, execução orçamentária, despesas administrativas, todas as despesas que não são auditadas pela Coordenadoria de Engenharia, cabe a nós analisar. Segundo os auditores públicos externos, a tendência é que daqui em diante haja um crescimento significativo das informações que vão ser auditadas. Os trabalhos eram trabalhos preliminares, estão sendo feitas licitações, e por enquanto está em início. À medida que as obras forem aumentando a arrecadação irá aumentar e, consequentemente, a aplicação dos recursos também irão aumentar. Nós ficamos por aqui, lembrando que todos os processos julgados na sessão plenária desta terça-feira já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Amanhã você confere mais uma edição do TCE Notícias.